Nós estamos felizes de termos vocês aqui, e eu creio que o Senhor está muito mais feliz ainda. Nós nos alegramos. E a palavra que Deus colocou no meu coração fala de caminhos. Quem nunca andou por um caminho? A pé, de bicicleta, de carro, a cavalo, sei lá. Mas todos nós trilhamos um caminho. Eu particularmente gosto muito de caminhar. Eu moro aqui na Nossa Senhora das Graças, eu saio, atravesso o Parcão aqui, pego aquela estrada de chão, vou até a 448. E Deus fala muito comigo durante a caminhada. Aí eu vou falando sozinho, eu e o cachorro, eu levo o cachorro junto. Vou falando sozinho, oro alto, choro, falo, grito, sapateio. É só eu e Deus. É muito bom. Tem pessoas que gostam de ficar sozinho, parado com o Senhor. Eu gosto de convidar o Senhor para caminhar comigo. Aí quando eu vou também pegar o trem, eu convido o Senhor. Vamos junto. E normalmente Deus fala comigo na caminhada. E as caminhadas têm muito a nos ensinar. Então eu quero falar hoje sobre caminhos. Caminhos. Caminhos que escolhemos. Os caminhos nós escolhemos. Também escolhemos os companheiros de caminhada. E o nosso texto está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. É um texto muito conhecido, é a resposta que Jesus Cristo dá ao questionamento dos seus discípulos. Esse texto fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas nós queremos dar ênfase à parte do versículo que fala: eu sou o caminho. Vamos orar? Soberano Deus, nós bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso caminho. Nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. E nós vamos pedir, como igreja do Senhor, a noiva de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo esteja falando a cada coração, que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio, que seja estabelecido aqui o domínio do reino dos céus, e que todo espírito contrário à tua vontade não encontre espaço dentro deste templo e nem nos corações. Em nome de Jesus, que todas as fortalezas caiam por terra, que todos os sofismas, que todos os argumentos que se levantam contra a palavra do Senhor sejam desfeitos, e que prevaleça a tua vontade. Enche este lugar com a tua gloriosa presença. Fala aos nossos corações, nos ensina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois então disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Algumas coisas que nós temos que ter em consideração quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai ao Pai. Ele falou ninguém vem ao Pai, senão por mim. O mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. As Escrituras Sagradas falam que só existe um caminho. Só existe um caminho que leva a Deus, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Não existe atalho. Não tem atalho. Se eu pegar atalho, vamos sair para o outro lado, não vai dar certo. Existem caminhos
que conduzem à verdade, existem caminhos que conduzem à vida, existem caminhos que levam à mentira, existem caminhos que levam à morte. Por esses caminhos nós podemos andar sozinhos, podemos andar bem acompanhados, podemos andar mal acompanhados. Às vezes andamos de dia, às vezes andamos de noite. Mas a bem da verdade, a nossa vida é uma caminhada em direção à eternidade. Se nós formos ver o Salmo 119, versículo 105, o salmista fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Está falando dessa nossa caminhada em direção à eternidade. O Salmo 1, versículo 1, quando o salmista está falando acerca dos atributos, da postura do bem-aventurado homem que medita na palavra do Senhor, ele fala que ele não se detém no caminho dos pecadores. Então nós vemos que o caminho está em todos os lugares. Aonde nós vamos trilhar um caminho. O Salmo 23, versículo 4 fala: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Então fala de caminhada, nos fala então também que nem sempre o caminho será belo, nem sempre o caminho será de flores. Haverá momentos em que passaremos pelo vale da sombra da morte, mas o que vai definir o nosso sucesso nessa caminhada é com quem nós estamos caminhando, quem está nos dando a direção. E às vezes é necessário passarmos pelo vale. As provas, elas servem para forjar o nosso caráter, para nos tornar fortes. Então, caminhos que escolhemos. Qual caminho você escolheu para vir na igreja hoje? Você tinha outras opções? Tinha outros compromissos? Mas você escolheu estar aqui hoje. Você escolheu um caminho. E eu quero falar de 3 situações na Bíblia, 3 homens ou grupo de homens. E o que nós podemos aprender com alguns momentos de caminhada, alguns caminhos que eles andaram, e o que esses caminhos têm a ver conosco, o que nós podemos aprender com a caminhada desses homens. Caminhos trilhados em determinados momentos de homens que são relatados nas Escrituras. E vamos ver como esses caminhos eles revelam muito sobre nós. Nós vamos ver que esses homens e a caminhada deles, a circunstância, os revés, as transformações, as variações no caminho, demonstraram o que estava no coração deles e como que Deus se revelou. Como é que Deus se revela a você na sua caminhada? Durante a sua caminhada você permite que Deus fale ao seu coração, ou somente as emoções da caminhada é que ocupam o seu coração? Nós queremos então aprender com esses homens, com esses momentos nestes caminhos. Então as caminhadas e os caminhos revelam muito sobre nós, e nós precisamos então estar atentos para nos entender
e tomar a postura correta em relação à escolha dos caminhos e à caminhada. Deuteronômio capítulo 8, nos versículos 2 e 3, o Senhor fala para o povo, ele diz o seguinte: te fiz andar por aquele grande e terrível deserto, te fiz passar fome, te fiz ter sede, para ver o que estava no seu coração, para te fazer entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então muitas vezes nós escolhemos um caminho, e esse caminho parece que ele não está conforme as nossas expectativas. Mas preste atenção, será que Deus não está querendo falar contigo? Será que Deus não quer que você mude alguma coisa, não quer que você olhe para dentro de você, e não somente para o caminho? Nós ficamos prestando atenção nos obstáculos do caminho, ou nas montanhas, ou em outras coisas, e não prestamos atenção nas nossas atitudes. E o primeiro caminho que eu quero falar, para nós meditar, é o caminho para Damasco. Atos capítulo 9, fala de um homem chamado Saulo. Saulo, ele estava levando nos seus alforjes, da sua cavalgadura, do seu cavalo, cartas para prender os cristãos, homens e mulheres que confessassem o que está lá no livro de Atos, o caminho. E qual era o caminho que eles estavam trilhando? Era Cristo, o cristianismo, a doutrina cristã, que já estava sendo chamada nesse momento de o caminho. Então Paulo vai a Damasco com estas cartas. Ele conseguiu essas cartas de autorização para prender homens e mulheres. Conseguiu com os principais da sinagoga. Primeiro ensinamento, primeiro questionamento, primeira meditação nossa: o que nós levamos nos nossos alforjes, nas nossas bolsas, nas nossas mochilas, quando nós viemos para a igreja? O que tem ali dentro? Será que dá para fazer uma inspeção ali? Porque o apóstolo Paulo ainda não era apóstolo, era Saulo. Ele está levando ali cartas para prender aqueles que confessavam e que seguiam o caminho que era Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês me acompanhassem em Romanos capítulo 2. O livro de Romanos capítulo 2, é muito interessante essa passagem, que o apóstolo Paulo ele se refere ao judeu. Olha o que ele fala do judeu. Versículo 17, 2, Romanos 2, versículo 17 a 20, ele fala o seguinte: eis que tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que é guias dos cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, e que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? O que Paulo trazia nos seus alforjes? O que nós trazemos na nossa mochila quando nós viemos para a igreja? Se nós trouxermos essas coisas, nós somos um forte candidato a cair do cavalo. Por que Paulo fala isso em Romanos? Aqui já é Paulo falando, aqui já é Paulo escrevendo. Não é o Saulo que estava a cavalo. Aqui é o Saulo falando dos valores do farisaísmo. Por
Porque ele fazia isso. Ele se achava o cara. Ele se achava. Se vangloriava de ter sobrenome judeu. Ele se vangloriava de conhecer a lei, de conhecer as coisas excelentes, de aprovar as coisas excelentes. Ele se vangloriava de ser instruído na lei. Ele se vangloriava de ser aquele que traz luz aos que estão em trevas. Ele se vangloriava de ser guia de cegos. Mas onde é que Paulo disse isso? Quando ele trazia essas cartas. Quando ele trazia aquelas cartas nos alforjes dele para prender os cristãos, para prender aqueles que seguem a Cristo. E hoje, essas cartas, elas têm uma redação diferente. Hoje, muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, mas trazem na sua mochila cartas que foram escritas por ideologias, por filosofias e por tantas coisas mais gestadas na sabedoria humana, que buscam trazer iluminação às pessoas, buscam justiça social, buscam igualdade e mais um tantão de coisas, mas são explicitamente opostas aos valores do cristianismo. O então Saulo, ele conhecia tão bem a lei, que ele achava que o cristianismo se opunha àquilo que a lei fala. Hoje as pessoas conhecem tão bem de sociedade, tão bem, são tão estudadas em antropologia, em filosofia, e não sei mais outras coisas mais aí, que eles acham que o evangelho é ultrapassado. O evangelho não vai trazer a justiça social que eu almejo. O evangelho não vai trazer a igualdade social que nós almejamos. E muitas pessoas vêm para a igreja com essas cartas, não para prender os cristãos, mas para se opor. Só que quando acontece que quando nós trazemos estas coisas, e muitas vezes já crentes, ainda presos a conceitos humanos, quando nós trazemos essas coisas, nós precisamos cair do cavalo. E o que significa cair do cavalo? O apóstolo Paulo, então Saulo, resplandece uma grande luz e ele cai do cavalo. Mas ele tinha sinceridade com Deus. E ele pergunta: quem é, Senhor? E a maioria das versões bíblicas utilizadas hoje não traz um versículo, não traz o final do versículo quando Jesus fala assim: eu sou o Senhor a quem tu persegues. Algumas versões bíblicas botam um ponto aí. As versões mais, pelo menos eu tenho como corrigida e fiel, fala: eu sou Jesus a quem tu persegues, vírgula. Dura coisa é para ti recalcitrar contra aguilhões. É o que Jesus Cristo fala para Paulo. E você sabe o que quer dizer recalcitrar contra aguilhões? Resistir desobedecendo. É uma expressão grega que naquela época queria dizer resistir desobedecendo. Muitas vezes nós viemos para a igreja, trazemos muitos desses valores antigos que nós já deveríamos ter dispensados, e por
continuar preso a esses valores, nós estamos recalcitrando contra aguilhões, nós estamos resistindo, desobedecendo a palavra do Senhor, insistindo na sabedoria humana, insistindo no que a antropologia diz, insistindo no que a sociologia diz. Não estou dizendo que elas são totalmente erradas, mas aquilo que se levanta contra a verdade bíblica está errado. Ou nós cremos que Deus é soberano e que Ele estabeleceu valores e princípios para que nós possamos chegar à presença dEle, ou então pegamos um caminho totalmente adverso. Paulo se gloriava dessas coisas e ele caiu do cavalo, e ele ficou 3 dias cego. E quem foi que orou para ele? Que orou por ele? Ananias, um cristão. E é interessante que quando Ananias chega para Paulo, como é que ele se refere a Paulo? Ele fala: irmão Paulo. Ele questiona o Senhor antes, porque quando Jesus aparece para Paulo lá, antes de entrar em Damasco, Deus já está falando com Ananias e falando: olha, vai vir um homem assim, 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 assado. E Ananias fala: Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, e ele tem perseguido aqueles que são os teus filhos, tem prendido. E o Senhor fala: não, eu estou cuidando disso. E aí Ananias não questiona mais, ele simplesmente vai lá e ora por Paulo, e cai as escamas dos olhos. E o que aconteceu com Paulo quando ele trilha esse caminho pela estrada de Damasco? O que nós aprendemos com Paulo? Primeiramente, nós aprendemos que nem tudo aquilo que nos ensinam no mundão tem valor para o cristianismo. Mas tudo aquilo que nós aprendemos no cristianismo tem valor para andar no mundo. Nem tudo do mundo serve para nós andar conforme Cristo, mas o que Cristo nos ensinou serve para nós andar aí fora. E a outra coisa que nós aprendemos com Paulo: nós temos que nos despojar daquilo que é velho, daquilo que não tem valor. O apóstolo Paulo falando, aí então já apóstolo, escrevendo aos Efésios, ele fala que nós devemos nos despojar do velho homem, que se corrompe, para que nós sejamos revestidos do novo homem, que é criado segundo Deus. Não tem como nós nos revestir do novo, se nós ainda estivermos vestidos com aquilo que é velho. Não vai dar certo. Então, qual foi a conclusão de Paulo? Por que ele escreveu isso aqui para Romanos? Porque Paulo tinha autoridade para escrever. Ele tinha autoridade para dizer o que não servia mais para o cristianismo. E se nós formos ver na carta que ele escreveu aos Filipenses, ele fala da necessidade de nós abrir mão de doutrinas velhas e caducas. Olha o que o apóstolo Paulo fala: Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 4, ele fala assim: ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que era para mim ganho, reputei por perda. Na verdade, tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória,
para que possa ganhar a Cristo. No caminho para Damasco, aquilo que era para ser uma tragédia para Paulo, mudou a vida dele. E por causa do tombo que ele levou no cavalo, lá em Damasco, na estrada para Damasco, naquela época, nós estamos aqui hoje tendo conhecimento do Evangelho, porque Paulo é que abriu mais igrejas em toda a Ásia Menor, e é ele que chega até Roma, pregando o Evangelho. Se o Evangelho chegou até nós hoje, graças ao tombo que Paulo levou no cavalo, graças a Deus, porque ele se despojou daquilo que era o valor para a vida dele, e resolveu se revestir de Cristo. Então a caminhada para Damasco, o caminho para Damasco, foi necessário. E muitas vezes hoje nós não precisamos ir para Damasco, mas nós temos nossas caminhadas, e muitas vezes nós carregamos coisas desnecessárias, muitas vezes nós não queremos abrir mão dos nossos conceitos, mesmo dentro da igreja. O que Paulo era arrogante, todo soberbo. Você conhece alguém na igreja de Cristo assim? Dentro da igreja de Cristo não tem isso, eu acho. Então nós temos que ser cristãos autênticos. Nós não precisamos cair do cavalo como Paulo fez. Ele já caiu para nos ensinar. Então, caminhos que nós escolhemos, não precisamos ir para Damasco a cavalo, com a nossa mochila cheia de cartas que justificam o nosso ranço com algumas partes do Evangelho, porque a bem da verdade muitas coisas ainda faltam se converter na gente. Às vezes a gente tem algum ranço com alguma parte, e o principal ranço que o crente tem é com a parte dos dízimos. Então é necessário nós aprendermos com essas caminhadas. Paulo caiu do cavalo e ficou cego, mas quando caiu as escamas dos olhos, ele começou a ver as coisas com outros olhos. Então nós temos que tomar cuidado com as ideologias, com as ideias, com filosofias. No caminho para Damasco, nós somos despojados das nossas certezas, das nossas verdades, para assumir a certeza do Evangelho, a verdade do Evangelho. No caminho para Damasco, nós nos despojamos do velho homem, nos revestimos do novo homem, em verdadeira justiça e santificação. E a segunda caminhada, na verdade, é uma caminhada um tanto inusitada. Não chega a ser uma caminhada, mas nós podemos aprender com isso. Nós vamos, Mateus capítulo 14. Depois que Jesus Cristo alimenta o povo com o pão na multiplicação dos pães, ele sobe ao monte para orar e ordena que os seus discípulos entrem no barco para atravessar o mar para o outro lado, e ele sobe para orar. E por volta da quarta vigília da noite, eu fui pesquisar o que é a quarta vigília da noite. É a última vigília da madrugada para o clarear do dia. É a parte, pelo menos naquela região, em que a noite está mais escura, os ventos estão mais fortes. Na quarta vigília da noite, Jesus vai caminhando sobre o mar, andando em direção aos discípulos. E o que acontece com eles que estão no barco? Eles ficam com medo e começam a gritar, porque eles pensam que é um fantasma. E o Senhor, ao ouvir os gritos dele, fala: não temais, não temas, sou eu.
O Pedrinho, como não podia se deixar de ser o Pedro, né? Impetuoso. Senhor, se é tu, manda que eu vá ao teu encontro caminhando sobre as águas. E Jesus fala para ele: vem, venha. E Pedro alçou a perna para fora do barco e se atracou. Alguém aí já viu o filme Todo-Poderoso? Com Morgan Freeman e o Jim Carrey, não sei se é assim que fala o nome do homem. Pois é, tem uma parte que aparece ele andando sobre as águas, mas aquela água ali está mole para andar, gente. Aquilo ali está um espelho, não tem uma marolinha. Mas nesse texto aqui fala que os discípulos estavam sofrendo já para remar, porque o vento era contrário e as ondas combatiam contra o barco. Então Jesus vem andando sobre as águas, não é no marzinho calmo, não. O mar estava para surfista, né, Rafa? O irmão Rafa é surfista, ele deve conhecer qual é a melhor onda, né? Será que dá para surfar lá? Brincadeirinha. Então, Jesus vai caminhando nessa situação. E Pedro tem problema. O mestre mandou, eu vou. Ele bota as pernas para fora do barco e vai. Mas numa certa altura, as escrituras falam que Pedro, sentindo o vento e olhando as ondas, teve medo e começou a afundar. E aí ele clama pelo Senhor: Senhor, salva-me. E o que Jesus fez? Está vendo? Não te disse? Não. Jesus estendeu a mão. Depois que Jesus salva ele, é que Jesus dá o motivo dele ter afundado. Pouca fé. Mas a consideração que eu quero fazer é o seguinte: é um outro caminho, é uma caminhada sobre as águas. O que a caminhada de Pedro sobre as águas nos ensina? Eu vou fazer uma pergunta que a Bíblia não dá essa resposta, mas vou perguntar para a igreja, quem sabe alguém tem. Quantos passos deu Pedro depois que ele saiu do barco? A Bíblia não diz. A Bíblia diz que Pedro caminhou. Dá um passo. Acho que não foi só um passo. E aí quando ele começa, digamos que ele deu 5, 10 passos e começou a afundar. Aí Jesus Cristo pegou ele pela mão. Como é que eles voltaram para o barco? Nadando? Jesus levou Pedro no colo? O que nos leva a concluir que Jesus pega pela mão de Pedro e diz: vem cá que eu vou te ajudar. Fica aqui do meu lado, ó. Um passo de cada vez. E eles voltaram caminhando. Eles voltaram caminhando para o barco. E foi em meio à tempestade, porque o relato bíblico só fala que o vento se acalmou depois que eles entraram no barco. Então, essa caminhada, esse caminho escolhido por Pedro, o que nos ensina? O que nós podemos aprender com essa caminhada? Primeiro, Jesus, se nós estivermos em dificuldade, Ele não vai nos abandonar. Ele vai nos pegar pela mão. E outra, em meio à dificuldade, Deus estará conosco em meio à dificuldade. Salmo 91 fala: e Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, e dali o livrarei, dali o tirarei. Então, em meio às tempestades, em meio aos ventos fortes, Jesus está ali. Mas por que muitas vezes nós sucumbimos em meio às tempestades? Porque nós queremos voltar para o barco nadando. E se nós voltar para o barco nadando e nós entrar para o barco na nossa força, nadando, nós vamos entrar no barco, mas a tempestade vai continuar, mesmo estando dentro do barco. É o que eu consigo entender dessa passagem. Eu acho que é o que Deus, em alguns momentos da nossa caminhada, quer nos mostrar. Não volte para o barco nadando. Convide Jesus. E por que aconteceu isso? Porque muitas vezes nós temos medo.
O medo é inimigo da fé. A palavra do Senhor fala, se não me engano na carta, na 1 João fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quem é o verdadeiro amor? 1 João fala, Deus é amor. Muitas vezes nós temos medo ou temos vergonha de clamar ao Senhor, sabe por quê? Porque às vezes nós temos área de fragilidade na nossa vida, que nós caímos e nós nos levantamos e pedimos perdão, e daqui a pouco nós caímos de novo, e nós nos levantamos e pedimos perdão, e caímos de novo, e ficamos com vergonha de pedir perdão de novo. Estamos afogando, estamos com a água aqui no pescoço, e estamos com vergonha de pedir perdão, como se o Senhor fosse nos acusar. O Senhor está sempre disposto. Ainda que os mares se levantem, ainda que a terra se derreta, o Senhor vai estender a mão. Então nessa caminhada que Pedro escolheu, e muitas vezes uma caminhada turbulenta que nós mesmos escolhemos, já experimentou falar? Jesus, salva-me. Talvez você esteja aqui hoje, você tenha vindo aqui hoje como último argumento, mas é hoje o dia que você vai dizer, Senhor, salva-me. E eu te garanto que se você fizer esse clamor com fé, o Senhor vai estender a mão para você. Terceira caminhada. Lucas capítulo 24, versículo 13 a 33. Não vou ler o texto porque é extenso. Isso aqui conta a história dos dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. E conta a história que eles estavam caminhando um ao lado do outro, comentando os últimos acontecimentos da crucificação de Jesus e coisa e tal. E quando Jesus se achega a eles para fazer parte da caminhada, Jesus pergunta, por que eles estão tristes? E eles falam, você não sabe dos últimos, porque eles não conheceram Jesus, não reconheceram Jesus. Vocês não sabem dos últimos acontecimentos, do que aconteceu nesses últimos dias? E ele fala, citam a Jesus, varão aprovado por Deus com prodígios e maravilhas e coisa e tal, mas que foi crucificado pelos maiorais dos fariseus, e eles ainda cogitam que esperavam que fosse ele que fosse redimir Israel do seu jugo, e eles vão caminhando, comentando essas coisas. E eles não conseguiram ver Jesus. Não conseguiram ver Jesus. O que essa passagem nos ensina? Eles estavam tristes. É normal ficar triste? Sim, é normal, nós ficamos tristes, mas a tristeza não pode ser um estilo de vida. Ficamos tristes com as coisas, mas a tristeza dá e passa, porque a nossa alegria é o Senhor. Temos emoções? Claro que temos, não tem problema nenhum, não há nada de errado com as emoções, por isso somos seres emocionais, mas elas não devem dirigir a nossa vida. E Jesus Cristo então se achega a eles, começa a caminhar com eles e começa a falar da palavra, e começa lá em Moisés e passa pelos profetas, falando que era necessário que o Cristo viesse e padecesse essas coisas. Mas mesmo assim eles não conseguiram conhecer a Jesus, reconhecer o Senhor. Eles só reconheceram o Senhor quando eles insistiram para que Jesus entrasse com eles para uma ceia. E quando Jesus Cristo partiu o pão, os olhos deles se abriram. O que essa passagem, o que essa caminhada nos ensina? Que quando nós nos deixamos
dominar pela tristeza, os nossos olhos espirituais ficam cegos. Quando nós nos deixamos dominar pela tristeza, quando nós deixamos a tristeza dirigir a nossa vida, a alegria da ressurreição, não conseguimos ver a alegria da ressurreição, não conseguimos mais ver a alegria da salvação. No Salmo 51, o rei Davi fala: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Muitas vezes a tristeza, uma caminhada de tristeza, por algum acontecimento, nos rouba a alegria da salvação. E é nessa caminhada para Emaús que nós vemos que a tristeza não deve ser a nossa companheira de caminhada. Porque se nós caminharmos tendo como companhia a tristeza, nós não vamos perceber a companhia de Jesus Cristo. E o Senhor veio porque Ele é a nossa alegria. A força do Senhor é a nossa alegria. E outra coisa interessante quando eles chegam a Emaús, é que eles vão ali, repartem o pão, e quando eles veem que Jesus Cristo está vivo, ressuscitou, eles voltam para Jerusalém e vão ter com os outros. Então é necessário nós não sermos dominados pela tristeza, para que nós voltemos a congregar. Jesus falou: não saiam de Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Mas eles saíram de Jerusalém em direção a Emaús. A tristeza fez com que eles desobedecessem uma ordem do Senhor, uma ordenança do Senhor: não saiam de Jerusalém. Mas eles voltaram para Jerusalém. E que quando eles voltaram para Jerusalém, foi lá justamente em Jerusalém que desceu o Espírito Santo no Pentecostes, capacitando a sermos testemunhas do Senhor. Temos que cuidar para não deixar a tristeza roubar ou fazer-nos esquecer das promessas do Senhor. Então, como diz o apóstolo Paulo, que levou o tombo no cavalo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Desses três caminhos, qual é o ponto comum desses três caminhos, para encerrar? Que em todos esses três caminhos, em todas essas três caminhadas, todos esses personagens estiveram um encontro com Jesus Cristo. Paulo, a caminhada dele para Damasco não se transformou em tragédia, porque Jesus se encontrou com ele. Pedro, na sua caminhada pelo mar, não se tornou em tragédia, porque Jesus, ele clamou ao Senhor e Deus estendeu o braço para ele. Os apóstolos, os discípulos que estavam a caminho de Emaús, que estavam tristes e que poderiam simplesmente virar as costas e não receber a promessa de Deus, que era o derramar do Espírito Santo, eles só não perderam a promessa, porque Jesus se revelou no partir do pão. Jesus está presente. Não importa, meu querido, minha querida, a caminhada que você está. Não importa se você está indo para Damasco. Não importa se você está caminhando sobre um mar revolto. Não importa se você está fugindo de Jerusalém. Se você tiver um encontro com Jesus Cristo, Ele vai restaurar todas as coisas. Se você tiver um encontro com Jesus Cristo, você vai se despojar daquilo que é velho, daquilo que tem te atrapalhado, daquilo que tem travado a tua vida. Vai cair as escamas dos seus olhos. Se você está andando sobre o mar revolto, se você se encontrar, clamar por Jesus, Ele estenderá a sua mão. Ele vai te trazer para um lugar seguro, para dentro do barco, e os ventos se acalmarão. Se você está fugindo por alguma coisa que te causou tristeza, clame ao Senhor Jesus Cristo. Ele vai te trazer de volta para o lugar aonde ocorreu aquela tristeza, e ali será alegria sobre alegria. Ele vai se manifestar na sua vida. E é essa a proposta do Evangelho. Igreja, fique em pé, vamos orar. Essa é a proposta do Evangelho.
Precisamos nos despojar do velho para viver o novo de Deus. Precisamos deixar de olhar na circunstância para viver o sobrenatural de Deus. Precisamos ser crentes, precisamos de poder para testemunhar, mas para isso nós temos que voltar para Jerusalém. A igreja, depois que os pais da igreja se foram, morreram, não estou falando dos apóstolos, estou falando dos pais da igreja primitiva. A igreja começou um caminho em direção a Roma. E não era para ir para Roma, era para ir para Jerusalém. Deus não quer que nós pegamos a caminhada para Emaús. Deus não quer que a gente pegue a caminhada para Roma. Deus quer que nós peguemos a caminhada para Jerusalém, e a Jerusalém celestial. Só tem um caminho, só tem uma porta que nos leva para Jerusalém celestial, para a eternidade com Deus. E esse caminho, essa porta se chama Jesus Cristo. Não importa o caminho aonde você está, clame ao Senhor e Ele se fará presente. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e faça essa oração comigo. Eu não sei por que você veio aqui, mas eu sei que foi Deus que te trouxe. Eu não sei qual é o caminho que você andou até então. Eu não sei se foi no mar revolto, não sei se você quase se afogou, não sei se você caiu do cavalo, não sei se você está fugindo de alguma coisa. Mas você vem no lugar certo. Coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu confesso que Tu és o Senhor e creio no meu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados. Senhor, eu que peguei caminhos que me levaram para longe de Ti, hoje eu volto. Me recebe. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. É um lugar sobre Jesus. We'll be right back.